Enfim, vocês vão procurar, tipo, tanto ameaças, assim, coisas que atrapalham vocês, mas principalmente para o interno, assim, o que é que na minha J não funciona, ou que na minha J é um obstáculo para a gente. E aí, no ameaças, na verdade, é mais adequado até, vocês podem olhar para coisas que são ameaças para mim. Sei lá, eu tenho um problema que o trabalho da minha J ele pode facilmente ser substituído por inteligência artificial. Sei lá, uma coisa meio absurda, assim. Ele pode ser facilmente substituído por inteligência artificial em 6 meses. Ou vocês não podem estipular tempo, mas a gente pode ser facilmente substituído. O que são ameaças que você tem que se atentar e construir ferramentas para se proteger delas, sabe? Então, a matriz SWOT é uma forma de entender o contexto geral da sua J, entender como é que vocês estão hoje. Porque a partir disso é que vocês conseguem estabelecer objetivos para aproveitar as forças de vocês, para empurrar vocês, não empurrar, mas potencializar, impulsionar vocês para chegar até lá, as oportunidades, ou como objetivos, ou como norteadores para esses objetivos, as fraquezas, como pontos que vocês podem trabalhar em cima, vocês podem até criar objetivos em cima de fraquezas para melhorar elas, ou então pontos que vocês têm que se atentar, que vocês têm que trabalhar, que vocês têm que estruturar, e as ameaças como pontos que vocês têm que ficar ligados, porque se vocês não criarem mecanismos ou para superar essas ameaças, ou para que não deixar que elas realmente derrubem vocês, vocês vão ter problemas. Então, que na estratégia isso pode ser incluído também, digamos assim. E aí eu trouxe um ponto de estabelecer metas, porque depois que você entende o contexto e alinha as pessoas, você tem que estabelecer esses objetivos que a gente tanto fala, para onde você quer chegar. Só que não é só estabelecer um objetivo de, quero fazer 2 parcerias para o City, como eu falei, ou uma parceria para o City que me traga a renda. Eu tenho que criar objetivos bem construídos, que façam realmente sentido. E aí eu coloquei essa metodologia aqui, SMART, que eu também coloquei um link, mas é esse quadradinho aqui, digamos, que são basicamente 5 pontos principais que vocês vão olhar sempre que vocês construírem uma meta. Se a sua meta ela é específica, ou seja, ela é clara, ela não é muito abrangente, não há dúvidas do que ela quer dizer, é uma coisa realmente específica. Eu não vou falar, tipo, minha meta é aumentar o faturamento do City. Eu posso fazer isso uma meta, mas eu não estou definindo muito bem o que é que eu vou fazer de fato, ou onde eu vou chegar. Eu quero aumentar em quanto o faturamento do City? Em quanto tempo? Ou em quantos por cento, se você não for falar um valor absoluto. Você tem que ser específico. Tem que ser mensurável. Então, isso de quero aumentar o faturamento do City. Eu não consigo medir isso. Eu não consigo medir se eu tive sucesso, se não tive sucesso, se eu cheguei no meio do caminho, se eu concluí 75% dessa meta. Então, é importante que vocês façam metas, que vocês consigam medir, para que vocês consigam entender se deu certo, se não deu certo, o quão longe estamos, para conseguir acompanhar esses resultados. Ela tem que ser alcançável. É importante que a gente tenha ambição, é importante que metas elas sejam desafiadoras, mas elas também têm que ser possíveis. Então, é essa linha tênue do que é desafiador, mas é possível, é plausível, aquilo é de fato factível, eu consigo atingir isso daqui, isso é uma coisa que a gente consegue executar. Por exemplo, eu não posso falar que o City, sei lá, nesses 4 meses, acho que são 4, né? 3, basicamente. Nesses 3 meses que eu tenho em 2023, vou fazer com que o City fature 15 milhões. Essa meta não é plausível, isso não é uma coisa alcançável. Claro que eu dei um exemplo muito absurdo, mas que vocês sempre tentem olhar para essa questão de desafiador, mas factível. Elas têm que ser realizáveis, elas têm que ser realistas. Eu acho que esse alcançável e esse realista, eles são muito juntinhos assim. Então as coisas têm que ser possíveis. Eu tenho que ter ferramentas para executar aquilo, ou posso ir atrás das ferramentas, mas elas têm que ser realistas também. Eu não posso atirar para chegar em Saturno. Eu posso tentar chegar na Lua, quem sabe, o moonshot, até uma palavrinha aí que se usa quando a gente fala de estratégia às vezes. Eu posso atirar na Lua, bem alto assim, mas tentar fazer algo mais realizável, assim, algo mais realista, porque até desmotiva um time você fazer uma meta muito inalcançável e muito distante, o time não vai se sentir motivado a ir atrás dela. Mas quando ela é desafiadora, mais realizável, mais alcançável, o time pode se sentir motivado a fazer mais e melhor a ir atrás daquela meta, entende? Então é muito importante essas 2 letrinhas andarem muito em conjunto, assim. E tem também a questão de prazo, o tempo. Quanto tempo você tem para executar aquela meta? O tempo ele é muito importante porque a partir do tempo você consegue definir até o tamanho da meta. Uma coisa tem que andar junto com a outra.
Por exemplo, eu dei o exemplo de que eu não posso querer que o City, em 3 meses, alcance 15 milhões. Mas quem sabe em um ano a gente não consiga alcançar 1 milhão. Ou quem sabe em um ano a gente não consiga alcançar 10 mil reais. Enfim, você tem que estabelecer um tempo que faça sentido com o que você está planejando, até para que você também tenha um prazo final. A gente falou um pouco sobre a parte de mensurável, como é que eu consigo medir e acompanhar a estratégia. Só que você só consegue medir algo, ver se você está muito longe ou muito perto, de acordo com o tempo que você tem para executar aquilo também. Então, de nada adianta eu falar que eu quero faturar R$ 3.500, eu não coloco um prazo, porque eu posso executar isso daqui a um ano, eu posso executar isso daqui a uma semana. Qual era o meu prazo para eu entender se aquilo estava bem feito, bem construído, se eu superestimei a meta que eu poderia colocar, se eu subestimei a meta que eu poderia colocar, enfim, para que vocês consigam, de fato, a partir do que foi construído, fazer uma análise e melhorar depois. Tranquilo, a SWOT e metas Smart? Tranquilo. Vou ficar fazendo essas verificações, porque são muitas coisas. Então, se acostumem, tá tudo certo. Agora a gente tem, depois que você planeja alguma coisa, depois que você cria um objetivo, um plano, uma meta, você tem que criar planos de ação. Não é só, vou faturar 500 mil reais, e é isso, agora eu vou botar a mão na massa, vou na doida, ou fazendo o que eu já fazia antes, tentar alcançar isso. É importante que a gente consiga não só estabelecer boas metas, como a gente viu aqui, com a meta SMART e com a matriz SWOT para entender o seu contexto, para que as metas façam sentido para o seu contexto, mas é importante fazer planos de ação bem construídos para direcionar não só você, mas o time também. Então, uma metodologia muito usada em proposta de diretoria, de liderança, plano de ação estratégico, plano de ação tático, plano de ação operacional, que a gente vai conversar mais sobre esses níveis estratégicos, é a 5W2H. Porque ela é muito prática, ela é muito direta e ela direciona muito bem as coisas. Eu não sei de nada que não dê para deixar de aplicar o 5W2H, então ele é uma ferramenta muito amiga de vocês, porque ela funciona muito bem e dá para aplicar em muita coisa. A 5W2H, ela basicamente ajuda você a organizar as ideias em pontos principais para que você tenha uma construção completa daquele plano de ação, daquilo que você vai executar. Então, a gente começa pelo quê, o que você vai fazer, por exemplo, para atingir os 500 mil reais que eu quero atingir no CIT, eu vou estruturar uma prospecção ativa para dentro do CIT. Claro que eu não vou dar um melhor exemplo agora, porque eu não tenho preparado para dar um exemplo, mas eu vou estruturar uma prospecção ativa dentro do CIT, porque a gente não tem processo de prospecção ativa, por exemplo. Por quê? Porque, por meio da prospecção ativa, a gente consegue um faturamento maior, a gente não explorou esse canal, é um canal que não foi explorado pelo CIT, mas que é um canal, enfim, que pode dar muito retorno para a gente. Você vai explicar o porquê você vai executar aquilo, qual a motivação que aquilo vai trazer para você. Depois, onde? Onde é que eu vou executar isso? Vai ser o time de projetos que vai prospectar, vai ser o time comercial, o time de vendas, enfim, o time de negócios, vai ser a diretoria institucional, vai ser a diretoria de negócios, onde a gente vai fazer aquilo na empresa, por exemplo. Esse onde, ele se relaciona um pouco com o quem também, quando a gente fala de planos de ação. Vocês podem trazer vários tipos de plano em que esse onde pode ser um local, enfim, ele pode mudar um pouco. Então, a 5W2H, apesar de ser muito boa e muito frequentemente usada, ela também pode ser maleável, vocês podem mudar essas coisas. Aí, quando a gente vai executar isso, qual é o prazo que a gente tem? Quando a gente começa e quando a gente finaliza? Aquilo das metas SMART até que a gente conversou, você tem que ter um prazo, você tem que ter um tempo, um período em que você executa as coisas. Quem vai executar isso? Quem são as pessoas responsáveis? É importante que na estratégia vocês tenham pessoas responsáveis, pessoas que executem, claro, mas pessoas responsáveis. Então, uma pessoa que vai acompanhar aquilo, uma pessoa que vai não ser responsável no processo. Se der errado, eu vou colocar a culpa em Sofia, porque ela era responsável por essa meta aqui. Mas pessoas responsáveis para conseguir acompanhar, para conseguir entender se aquilo está dando certo ou dando errado, direcionar o time se for preciso, enfim. Sempre tem que ter quem executa e quem é responsável. É muito importante isso. Como vocês vão executar isso? Então tá. Eu quero estruturar a prospecção ativa, mas como é que eu vou fazer isso acontecer? Eu vou começar a ligar para as pessoas vendendo o serviço do City, ou eu vou ter um processo
Eu vou primeiro estudar prospecção ativa, entender como é que funciona um fluxo de cadência, para a partir desse fluxo de cadência montar como é que eu vou funcionar, o que eu vou fazer, eu vou entrar em contato com a pessoa por onde, quantas vezes, depois de quantos dias, com que roteiro, o que é que eu vou falar para ela, como é que eu vou vender, eu vou atrás de que tipo de pessoa. Será que vale a pena eu ir atrás de um estudante universitário para vender um projeto grande? Será que faz mais sentido eu ir atrás de um empresário? Será que faz mais sentido eu ir atrás de uma startup? Então, vocês entenderem como vocês vão executar isso. E depois, quanto custa? Porque estratégia também é alocação inteligente de recursos e vocês têm que entender na estratégia de vocês que recursos vocês vão alocar, em que objetivos e que planos de ação. Então, será que isso tem um custo? Não precisa necessariamente dinheiro, pode ser um custo de tempo. Prospecção ativa é uma coisa que gasta muito tempo. Então, eu vou estar investindo um grande tempo dos meus membros para que eles liguem para várias pessoas, errem e acertem e aprendam e estruturem. Então, isso também é um investimento. São pessoas que eu estou alocando por um tempo, por uma quantidade de energia que elas vão gastar. Isso é um recurso importante de prestar atenção também. Será que o meu time está muito sobrecarregado? É uma coisa que tem que se equilibrar. Então, pessoas são um recurso para vocês gerenciarem também. E depois que vocês destrincharem esses planos de ação, que vocês executem, que vocês coloquem a mão na massa, que vocês consigam pegar esse o quê e esse como, por exemplo, e esse quando, juntar tudo isso de forma mais direta, né, dá para juntar, e começar a executar, começar a destrinchar isso para o time. Eu, enquanto presidente, vou, sei lá, entrar em contato com parceiros para entender como é que eles executam isso no mercado. Então, eu, enquanto presidente, vou pegar aqui as métricas e vou começar a olhar para as métricas do sítio. O meu gerente comercial, ele está dando uma estudada em como é que funciona o processo de prospecção para capacitar o time bem. E o meu time está estudando, mas também está começando a fazer bench, sei lá, e anotar, assim, como eles enxergam no mercado que funciona um processo de prospecção, para que a gente siga essas etapas, teste isso, enfim. Cada pessoa vai ter uma atividade, uma responsabilidade, e é importante colocar a mão na massa, que todo mundo coloque a mão na massa depois que a gente planeja. Porque é muito importante planejar, mas a ação precisa vir desse planejamento, não basta só planejar. E aí eu tenho uma ideia para vocês, uma dica que é muito famosa assim no MEG, que é a reunião imersiva. Essa foto aqui é da imersão, do planejamento estratégico do City. Esses celulares, inclusive, são de pessoinhas que não estavam na foto, não estavam no momento da foto, mas a gente queria representar elas na foto, digamos assim, do final do PE, como a gente chama, planejamento estratégico. Esse foi o RPE, na verdade, é o replanejamento estratégico que a gente tem no meio do ano. Mas a reunião imersiva, ela nada mais é do que um dia inteiro em que a sua EJ se reúne para fazer o planejamento estratégico e também para falar, por exemplo, sobre cultura, integração e propósito. Lembra que lá no começo a gente conversou um pouquinho sobre MVV, sobre cultura. É muito importante que sempre que vocês falem de estratégia, vocês pensem que são pessoas que estão executando. Então é importante falar sobre cultura, integração e propósito, para que as pessoas enxerguem a motivação por trás daquelas metas. Porque eu vou querer fazer que a Potencialize chegue longe pra caramba e seja pioneira na área dela, a primeira da nossa cidade, nosso município, a primeira do nosso campus, da UFRPE. Por que eu vou querer trazer isso para ela? Por que eu quero que o City alcance 1 milhão? Por que eu quero que o City alcance, sei lá, os seus primeiros 10 mil reais? O propósito da gente é muito importante para que as pessoas continuem executando o que a gente construiu. Então, a reunião imersiva é muito legal, não só para fazer planejamento estratégico, mas conversa sobre esses pontos, porque você consegue alinhar todo mundo da EJ, ou pelo menos grande parte, se você não conseguir reunir todo mundo. Você consegue trazer construções mais inovadoras, porque tem várias mentes de várias áreas e várias perspectivas ali olhando para a mesma coisa. A gente fala sempre que um dos pilares da inovação são times multidisciplinares. Então, a gente consegue construir coisas mais inovadoras e mais assertivas, alinhadas à nossa realidade, quando a gente tem essa multiplicidade de olhares. A gente consegue trabalhar engajamento e propósito, que são muito importantes para que uma empresa ela consiga funcionar bem e ela consiga superar. E a gente consegue até fazer uma formação de lideranças, porque depois de vocês, ou então talvez vocês, podem ser as lideranças do futuro da Jota de vocês. Então é importante também capacitar essas pessoas, trazê-las para perto do que a gente está construindo, para que elas se sintam donas também daquela empresa e queiram continuar
desenvolvendo aquilo numa posição de liderança formal, quem sabe, numa gerência, numa diretoria, numa presidência. Então é importante vocês terem esses ritos, assim, durante o tempo, ao longo do tempo. E aí eu trago como ideia, por exemplo, a reunião imersiva. Dá para fazer na sala da EJ de vocês. Se não tiver sala, vocês podem ir para um parque, quem sabe, sei lá, fazer uma reunião imersiva diferente. Vocês podem alugar uma sala na faculdade, pedir para reservar uma sala durante o dia todo. Vocês podem tentar pegar um auditório. Vocês podem tentar alugar um salão de festas, um espaço, alugar sei lá, ir para uma casa de uma pessoa, se couber todo mundo. Enfim, vocês podem encontrar um espaço em que vocês vão se reunir. Desculpa. Vocês vão se reunir para alinhar toda a empresa e construir essa estratégia, de fato, fazer esse planejamento. Então, essa é uma ideia. Depois, vocês podem partir para imersões mais longas, de um final de semana, por exemplo. Enfim, tem vários formatos, mas a reunião imersiva é muito legal. Vocês podem fazer com toda a EJ, só com lideranças formais, então, sei lá, gerências e diretoria, só com diretoria. Isso é bem maleável, depende da realidade de vocês. E, de novo, tudo que eu estou falando aqui, vocês têm que entender o que faz mais sentido para a realidade de vocês e adaptar, mas fica aí uma ideia prática de como fazer esse planejamento estratégico, não só na teoria, não só nas estruturas de como construir uma meta, como analiso minha EJ, mas de fato executar. E depois que você faz todo o planejamento e começa a colocar a mão na massa também, você tem que acompanhar os resultados. Eu trouxe aqui uma coisinha que estava no treinamento do programa de federação do semestre passado, eu roubei de Belly, da FEGEP. Ela trouxe esses exemplos que eu achei muito legais. Quando a gente fala de metas, é legal que a gente tenha indicadores, métricas, que a gente consiga entender onde a gente está, como a gente está desempenhando, a gente consiga mensurar, então, metrificar, eu consigo medir, avaliar aquilo. E aí eu trouxe o exemplo do KPI, que é o Key Performance Indicator, basicamente é tipo um indicador-chave de performance. Então, essa é uma métrica, é um indicador muito importante, ele é chave de performance. Como é que as coisas estão sendo... Como é que a gente está otimizando algum processo, como a gente está desempenhando algum processo, como é que está sendo nossa performance, será que eu estou chegando no meu objetivo? Com KPIs, eles são numéricos. Então, a gente consegue mensurar, a gente consegue entender quão longe a gente está, a gente consegue medir. Eles também são indicadores estratégicos que a gente consegue avaliar. Um KPI pode estar muito baixo para o que geralmente aquele KPI pode crescer, ou que a gente espera que ele cresça. Eu posso mudar aquele KPI, eu posso mudar de direção, se a gente entender que é algo que não faz sentido para o nosso objetivo. Então, o KPI, ele contempla tudo isso que está aqui nessa foto. Ajuda você a chegar no seu objetivo, ele é mensurável, ele consegue otimizar o seu processo, porque você sabe onde você tem que atingir, você sabe onde você tem que olhar, qual o resultado que você espera. Então, você perde menos tempo tentando e errando e aprendendo. Ele ajuda na sua estratégia, um indicador muito importante para a parte de estratégia. Você consegue medir performance, então, como é que está o desempenho do time. É um indicador, uma métrica, então algo mensurável, volta para aquela parte de mensuração. E você consegue avaliar isso depois, entender se fez sentido, se não fez sentido, por quê, enfim. E eu trouxe aqui 4 exemplos que eu roubei de Belly. O primeiro, por exemplo, é um indicador que eu posso trazer para a minha J de lucratividade. Será que a gente está performando bem em vendas? Será que a gente está performando bem na parte de negócios da gente? Eu consigo acompanhar isso, por exemplo. Tem que fechar aqui. Peraí, deixa eu só fechar a janela, porque estão fazendo uma obra na fachada do prédio e eu tive que fechar. Mas boa. Eu posso acompanhar, por exemplo, a nossa lucratividade pelo faturamento por mês da minha EJ. Então, como é que a gente está desempenhando o nosso núcleo de faturamento mensalmente? Vocês podem ver isso bimestralmente, anualmente, semestralmente, mas faturamento por mês é um exemplo, por exemplo. Eficácia. Será que os meus projetos eles estão realmente entregando e desempenhando como a gente esperava? Será que eles estão sendo eficazes? Eu estou realmente atingindo o ponto de dor do cliente que aquele projeto deveria atingir? Eu estou entregando o resultado esperado? Vocês podem medir isso por NPS, que, de novo, é um link aqui, vocês podem clicar. O NPS ele é um indicador para você medir a satisfação do seu cliente. Esse indicador é assim, vocês já devem ter visto isso no iFood, em algum site que vocês já usaram alguma vez na vida, que é de 0 a 10, o quanto você indicaria esse serviço
essa empresa, esse aplicativo, enfim. Quanto você indicaria a gente para outra pessoa, para um amigo, para um colega, enfim. O NPS ele é fácil de ser mensurado, porque de 0 a 10 o quanto você indicaria esse serviço, essa empresa, enfim. E você consegue entender se o cliente indicaria o seu serviço, então ele está feliz com o seu serviço, com o seu atendimento, com o seu processo, com o resultado que ele teve, ou se ele não está satisfeito com aquilo. E por que será que ele não está satisfeito? É legal, por exemplo, se vocês forem coletar NPS dos projetos de vocês, que é muito importante para que vocês tenham não só uma gestão de desempenho, no sentido de a gente está entregando os entregáveis que a gente tem que entregar, mas a gente está entregando com valor para o cliente, a gente está entregando com qualidade. É interessante que vocês não coletem só de 1 a 10 o quanto o cliente recomendaria vocês para outra empresa, para um amigo, enfim, recomendaria vocês, mas que vocês deixem, por exemplo, um espaço para o cliente falar por quê. Por que você deu essa resposta? Por que você deu um NPS 10, que é a nota máxima para a gente? Ah, porque eu gostei muito do atendimento, o serviço foi muito personalizado para minha demanda, conseguiu sanar a minha dor, conseguiu atender a minha demanda completamente, enfim, trazer quais foram os pontos que encantaram aquele cliente sobre a empresa de vocês. Aí, turnover. Turnover é um termo que a gente tem, fala muito sobre, na sua empresa, o quanto você consegue manter pessoas e quanto você tem de turnover, de pessoas que saem da empresa e pessoas que entram no lugar delas. Então, é essa rotatividade de pessoas. Um turnover muito alto é muito ruim. Significa que tem muita gente saindo da minha EJ muito rápido, num espaço mais curto de tempo, e tem muita gente nova entrando, o que não pode ser ruim, pode ser bom, ter muita gente nova entrando, mas significa que eu não estou conseguindo manter os meus membros aqui dentro por algum motivo. Então, quantos membros eu tive saindo da minha EJ nesses últimos 6 meses? Nesse último ano? Por que esses membros saíram? Será que é algum fator interno? Será que a gente não está conseguindo capacitar bem os membros? Eles perdem o engajamento, a motivação de ficar aqui dentro? Será que eu estou com um clima organizacional ruim? Então, tem alguma coisa acontecendo, intrigas, confusões, os processos não estão sendo legais, não está tendo uma cultura de feedbacks, eu não estou conseguindo fazer com que o pessoal tenha uma comunicação assertiva e não violenta. Então, o que é que está acontecendo para que os meus membros saiam tanto da EJ? Isso é, por exemplo, um indicador importante para você olhar. Performance. A gente falou um pouco de lucratividade, quanto está vindo de faturamento por mês, mas lucratividade e performance nem sempre são a mesma coisa. Por exemplo, realidade do City. A gente pode ter um faturamento altíssimo. Semana passada a gente vendeu 90 mil reais. Isso realmente é um dado. A gente vendeu 90 mil reais. Só que será que isso significa que a gente teve uma performance incrível? Talvez não seja para minha realidade se um serviço meu custar 90 mil reais. Ou se 3 serviços meus englobarem isso. Sei lá, eu posso ter vendido 5 mil reais. Pode ser um valor alto, pode ser um valor grande, pode ser um valor baixo, não sei qual é o meu referencial. Mas como é que está a minha conversão? Quanto eu vendi para chegar até 5 mil? Será que eu estou conseguindo converter os leads que chegam no meu funil para clientes de verdade? Será que o meu funil está sendo legal? Eu estou conseguindo manter pessoas passando pelas etapas do meu funil de vendas, por exemplo? Então, como é que está sendo o desempenho? Não só o resultado final, o lucro. Como é que está sendo esse processo? E aí a conversão de vendas é, por exemplo, um exemplo disso, porque você pode ter, sei lá, vendi 2 projetos, 3 projetos semana passada, mas eu tinha 300 leads no meu funil. Eu converti 3 leads de 300. Será que eu estou tendo uma performance legal? Tudo bem, 3 vendas em uma semana, 90 mil em uma semana, pode ser muita coisa. Mas será que, olhando para o todo, é uma performance, é um desempenho legal com o que eu tenho hoje? Então é importante entender que resultados por resultados, sem contexto e brutos, eles nem sempre são coisas muito boas, mas que a gente tem que olhar eles com contexto, com indicadores, com métricas que embasem o sucesso da gente. Será que aquilo realmente é um resultado bom? Será que se eu vender 5 mil numa semana é bom e 30 mil é ruim? Porque eu vendi 30 mil vendendo 15 projetos diferentes, ou eu vendi 3 mil com um projeto único, enfim. Entender, tipo, o que é lucratividade, o que é performance para vocês, para que vocês consigam ter definições legais de sucesso. O que é sucesso para a J de vocês, sabe? Cada área. E aí os KPIs ajudam nisso porque você consegue metrificar, né? De alguma forma. Eita, peraí, que eu acho que meu slide deu uma travada. Foi.
Boa. E aí eu falei um pouco sobre como planejar, indicadores, como acompanhar. E aqui é outra coisinha que eu roubei de Belly, que é o mapa estratégico, tá? Eu fiz o planejamento, eu fiz uma reunião imersiva com a minha diretoria, por exemplo, ou com as minhas lideranças, ou com a empresa toda. A gente estabeleceu metas, a gente conseguiu escolher indicadores, então, eu quero aumentar em 20% a minha taxa de conversão de leads. Para marketing, eu quero aumentar em 30% os leads que chegam por prospecção passiva. Em projetos, eu quero aumentar em 20% o nosso NPS para aumentar a qualidade dos nossos projetos. Enfim, eu quero diminuir em 10% o atraso de projetos. Vocês estabeleceram os objetivos de vocês, os indicadores, vocês criaram os planos de ação, então como é que a gente vai executar isso? O que a gente vai fazer? Por que a gente vai fazer isso? Como a gente vai fazer isso? Quando a gente vai fazer isso? Quem vai fazer isso? Vocês usaram todo o 5W2H, mas agora a gente coloca isso onde? Para que todo mundo lembre do que a gente fez, porque a gente construiu tanta coisa que eu não lembro mais. E é por isso que o mapa estratégico é tão importante. A gente tem que falar sobre gestão à vista. Gestão à vista é um ponto muito importante para estudar, porque quando a gente fala de alinhamento de uma empresa toda ou de um grupo de diretoria, de lideranças, de uma área, todo mundo, se todo mundo estiver vendo o que está sendo construído, fica muito mais fácil de ter transparência, alinhamento, e que as pessoas lembrem o que deve ser feito, entendam o que deve ser feito. Então, o mapa estratégico é muito legal para isso, para ter uma gestão à vista, por exemplo, para conseguir estruturar bem, organizar bem tudo que vocês vão fazer. Esse mapa estratégico está sublinhado porque ele é clicável. Eu fiz um templatezinho, tá bem simples, mas é um templatezinho no Google Slides que vocês podem fazer uma cópia e editar à vontade esse mapa estratégico para vocês. É basicamente a mesma coisa que isso aqui com mais espaço para, perdão, só com mais espaço para escrever. Então, a missão, a visão e os valores que vão orientar a construção de vocês, é importante que elas estejam no mapa estratégico. O objetivo ou a meta que vocês definiram, que vocês querem atingir, qual é o plano de ação, como é e o que é que a gente vai fazer para chegar nesse objetivo, quais são os indicadores, quais são as métricas que vão me ajudar a entender se está dando certo, se eu estou chegando realmente naquele objetivo que eu indiquei, e quais são os ritos de gestão, o que é que eu vou fazer durante esse tempo, assim, para manter as coisas funcionando. Um rito de gestão, por exemplo, pode ser uma reunião geral da empresa. A cada 2 semanas ou a cada um mês, a gente vai ter uma reunião geral com a empresa, em que a gente vai entender como é que está a nossa estratégia, repassar para o pessoal e estimular eles a continuar fazendo mais. Ou então eu vou ter semanalmente uma reunião diária para conversar com o pessoal, conseguir alinhar melhor as tarefas, se tem alguém que não está executando, direcionar bem, se tem alguém que vai pegar uma tarefa diferente nessa semana porque já concluiu as tarefas anteriores, conversar um pouco sobre estratégia, conversar um pouco sobre como as pessoas estão. Então, vocês podem ter vários ritos de gestão assim que podem auxiliar vocês a manter essa estratégia e essa execução funcionando de uma forma legal, bem alinhada e bem pensada. Tudo tranquilo até aqui? Até essa parte de planejando na prática? Sim. Massa, massa. E agora eu vou trazer um pouquinho de pensamento estratégico, né? Como é que a gente pensa estrategicamente. Porque tá, eu botei muita metodologia, eu coloquei muitas formas de fazer, só que nem sempre a prática é tão fácil quanto na teoria. Eu posso usar o ciclo PDCA e planejar uma meta que eu acho que tá massa. Mas será que essa meta realmente é estratégica ou ela é operacional? E aí, por isso que eu trouxe esse primeiro ponto aqui. Essa imagem é da PM3, que é uma empresa de educação na área de produto, é uma área de tecnologia, digamos assim. E aí eu só rabisquei do lado esquerdo e adicionei umas coisas a mais. Mas eu trouxe aqui para a gente conversar um pouco sobre níveis estratégicos. Então, dentro da minha estratégia, quais são os níveis que existem? A gente tem uma estratégia que a gente olha para a mais longo prazo, a gente olha em uma perspectiva mais ampla, então da empresa como um todo, por exemplo. São objetivos mais gerais, eles são mais abrangentes. Por exemplo, eu posso olhar para uma coisa que abranja a FEGEP inteira, não só a minha área. Mas dentro do nível tático, que é um nível estratégico abaixo, eu vou olhar só a minha área, a minha sub-área,
Eu vou olhar a médio prazo, eu não vou olhar, sei lá, há 3 anos ou há 1 ano. Eu vou olhar há 6 meses, 4 meses, enfim. Eu vou olhar nas principais ações e metas pela minha área. Eu vou olhar coisas mais específicas, mas não são operacionais ainda. Não é, sei lá, fazer 5 posts de marketing ou entregar, sei lá, um mapeamento de processos, uma última etapa de um mapeamento de processos no meu serviço. Enfim. Isso seria mais operacional, que é o último nível estratégico, que são aquelas tarefas, de fato, entregáveis, coisas que você executa no dia a dia. É bem curto prazo aí. Então, o operacional são esses objetivos, resultados e ações muito específicos. Então, o operacional pode ser uma tarefa no dia a dia, pode ser uma tarefa que você executa em uma semana, quem sabe, mas é uma coisa mais operacional, coisa que você coloca mais a mão na massa. O tático você consegue destrinchar em várias tarefas operacionais, por exemplo. E o estratégico você consegue destrinchar em várias ações, em várias, enfim, metas táticas. Tudo vai se destrinchando. É quase que uma cascata quando a gente olha para níveis estratégicos. Então, o estratégico é o topo da pirâmide, é o mais amplo. Você afunila um pouco para o tático, o específico da minha área, não é tão amplo assim, não é geral da empresa, mas ainda é um pouco mais amplo. E você afunila para o operacional. O que é que, sei lá, meu analista de marketing vai executar no dia a dia dele para que a gente atinja esse objetivo aqui, para que a gente atinja esse objetivo de trazer 20% a mais de leads pela prospecção passiva pelas nossas redes sociais, sei lá, pelo nosso marketing. Então, é a tarefa mais operacional. Ele vai, sei lá, escrever 2 newsletters a cada 15 dias. Enfim, você coloca tarefinhas mais operacionais, mais executáveis, entregáveis mesmo para as pessoas. E aí eu trouxe aqui uma diferença de outputs e outcomes, que é só um nome bonitinho para atividades, outputs no caso, né? Coisas que a gente faz, um entregável, um projeto que ajuda a gente a chegar nos objetivos e é algo que a gente espera que traga resultado, é um esforço que eu estou colocando, é uma ação que eu estou fazendo que eu espero que traga resultado, mas que não garante. Sei lá, eu, Sofia, posso ligar para 15 empresas de tecnologia, eu seria uma empresa de tecnologia, uma empresa de tecnologia, eu posso ligar para 15 empresas de tecnologia e achar que isso vai dar um super sucesso, mas não garante, eu posso não ter sucesso em nenhuma dessas ligações. Eu posso mudar o meu output, a minha ação, o caminho que eu estou seguindo, se eu não tiver sucesso, se eu não conseguir atingir aquele indicador, aquela meta que eu estabeleci. Outcomes não. Eles são realmente os resultados que a gente espera ter. Então, é o que a gente quer no final obter, alcançar, conseguir. Então, eles são resultados mensuráveis, por exemplo, que são o nosso sucesso, nossa noção de sucesso. Minha noção de sucesso é aumentar o faturamento do site em 30%. Eu posso mudar as ações que eu faço para chegar até esse resultado, mas não o resultado, porque eu defini isso daqui como sucesso. Então, a gente consegue ver com bons outcomes o nosso sucesso e o impacto que a gente deixou de uma forma bem clara. Então, eu consigo realmente mensurar, ver que eu alcancei aquilo ali. E ele geralmente permanece o mesmo até que seja atingido, até que ele seja alcançado. Você pode mudar no meio do caminho, se fizer sentido. Mas é importante que ele permaneça o mesmo, porque significa que ele está sendo bom. Se ele está fazendo sentido ainda, significa que você construiu bons resultados. E é muito importante tentar construir bons resultados para que vocês tenham coerência, porque o meio do caminho pode mudar. O operacional, o tático de vocês, às vezes, pode dar uma mudada, sim. Mas o estratégico, os objetivos mais gerais de vocês, é importante que eles sejam bem construídos para que vocês estejam olhando para a direção certa. Mesmo que vocês mudem, às vezes, um pouquinho como vocês vão executar, mas que vocês estejam indo sempre para o caminho certo, sabe? E aí, finalizamos, de fato, assim, o nosso treinamento. Essa página aqui são só aqueles conteúdos que eu prometi para vocês, com os links. São todos clicáveis. Esses daqui de PDCA, OKR e GPD são sistemas de gestão. Eu recomendo vocês darem uma olhada maior no PDCA. Esses dois aqui vocês podem pensar mais para o futuro, é mais uma curiosidade, um estudo para vocês tirarem insights legais. Mas aqui são alguns links que podem ser úteis para vocês. E esse QR Code aqui é só um link do Notion, é uma plataforma. Que é basicamente um mini sitezinho, essa página que eu deixei no QR Code para vocês. Que tem esses mesmos conteúdos, esses mesmos links, mas essa eu consigo editar quando eu quiser e vocês conseguem ter acesso a ela atualizada. Então, de vez em quando, eu posso jogar um conteúdo novo aí ao longo do tempo, vocês podem manter isso favoritado, guardado, documentado,
porque sempre vai ter uma coisinha nova chegando por aí, caso vocês queiram e consigam dar uma estudada legal em estratégia e planejamento estratégico, uma coisa muito relevante e muito importante para as AJs de vocês. E é isso, gente. Acabamos o nosso treinamentozinho. Eu espero muito que tenha dado para compreender, tirar bons insights e colocar isso na mão na massa depois. Se vocês quiserem conversar comigo, eu deixei